Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que tudo aquilo que nós falamos há anos vem se concluindo, vem se tornando realidade. Principalmente a inversão magnética, o cataclisma cíclico. E até mesmo os cientistas mais renomeados já estão considerando esse fato. Eu vou apresentar para vocês um artigo científico que foi publicado na revista Nature, que basicamente retrata a inversão magnética. Não é mais questão de se vai ou não vai acontecer, é questão de quando vai acontecer. E o cientista da revista Nature, ele já está presumindo que agora, na nossa geração, neste exato momento, o núcleo da Terra está parando para fazer a inversão. Olha só essa notícia. Núcleo da Terra parou de girar e pode se inverter, sugere estudo. E aí nós vamos aprofundar nesse estudo para você poder entender. Agora, toda vez que o campo magnético ele sofre uma interferência, ele sai de um ponto e ele vai para outro ponto, eventos significativos acontecem. Principalmente porque o campo magnético ele está repelindo forças invasoras que possam adentrar na Terra. Então o campo magnético ele não só ele protege a Terra, como também ele impede que certas coisas entrem na nossa dimensão. E quando esse campo magnético começa a ficar defasado, evidentemente, pelo contexto histórico, a gente começa a perceber um maior número de seres que entram na Terra, que nós consideramos hoje como alienígenas, que de fato são seres aos quais nós não podemos confiar. Inclusive, olha que coisa interessante. Se você digitar a Batalha de Nuremberg e escrever o seguinte, tá? Vamos colocar aqui 1583, acho que é mais ou menos isso aqui. Eu posso estar até errado, tá? Pela data, deixa eu ver se vai aparecer. É incrível, né? Os caras, eles tiram todas as informações. Basicamente é o seguinte, eu não acho que foi 1583 não, pessoal. Eu acho que tem 1561, né? Eu acho que é mais ou menos esse termo. 1561 foi mais ou menos isso daqui, ó. Essa aqui é um pouco da imagem de referência. Eu vou colocar para vocês poderem ver aqui, ó. O que foi a Batalha de Nuremberg? Exatamente, como eu disse aqui para todos vocês, exatamente há 500 anos atrás ocorreu uma inversão magnética dos polos. Eu não posso dizer para vocês que ocorre uma pequena inversão e uma grande inversão, porque nós nunca passamos por nenhuma inversão. Né? Ninguém passa por isso e conta história. Então, praticamente, o que acontece é o seguinte: aos nossos estudos, existe uma grande inversão a cada 2000 anos, que não é a essa que nós vamos passar, e existe uma pequena inversão a cada 500 anos, tá? E a forma como o campo magnético da Terra se comporta. E aí entra um pequeno detalhe: há 500 anos atrás, mais ou menos, que já nós estamos próximos da próxima inversão, há mais ou menos 500 anos atrás, ocorreu uma coisa chamada Batalha de Nuremberg. E por que essa Batalha de Nuremberg ocorreu? Olha para você ver a descrição do período renascentista dos povos que viviam na Inglaterra, viviam em Portugal há 500 anos atrás. Olha como eles descreveram o céu. Eles descreveram o céu da seguinte maneira. Primeira coisa, o céu se abriu. Esse é um fenômeno magnético de inversão magnética. O céu se abriu. E junto ao céu começou a entrar seres e entidades estranhas no nosso céu. E aí, basicamente, ocorreu uma batalha. Por quê? Porque tem esses invasores e tem também os anjos de Deus que protegem a Terra, para que não se gere uma lambança novamente, como aconteceu antes do dilúvio. E aí, praticamente, o céu ele foi tomado por OVNIs e OVNIs esses OVNIs no formato charuto. Eu já trouxe uma entrevista aqui no canal que são OVNIs de seres reptilianos, tá? São OVNIs cargueiros que trazem milhares de seres. O que é um reptiliano? É um serafim. É um serafim.
Isso aqui que é um serafim, é um anjo, um anjo que ele é uma serpente alada. Ou seja, é um ser que ele desenvolveu através de uma serpente e ele tem conhecimento. Serafim, serpente. É um réptil que tem conhecimento e consegue entender as coisas, é um ser super desenvolvido. Um anjo, um serafim, ele é um anjo em formato de serpente. Tá? Só para avisar vocês. Então o que acontece? E tem tecnologia no céu. Não pense você que você está lidando com o céu com cupido, bebezinhos de flecha e atirando flechas de amor. Não é assim que é o céu. Então praticamente ocorreu batalhas no céu. Foram dias intensos de batalhas e foram caindo, essas naves foram caindo sobre a Terra. Então a Batalha de Nuremberg, ela retrata muito bem isso. Eu vou pegar uma outra imagem numa qualidade melhor. Deixa eu pegar aqui. Ela retrata muito bem isso. A batalha no céu que aconteceu, as pessoas ficavam olhando para o céu ficava piscando, ficavam barulhos de bombardeiro o tempo todo, e ocorreu essa batalha. Tanto é que tem ali as naves que foram abatidas. Então a Batalha de Nuremberg é uma batalha, né, de raças alienígenas. Vamos colocar os pontos aqui, que estavam, né, tentando dominar a Terra contra aqueles que estavam defendendo a Terra. Essa foi a Batalha de Nuremberg. Isso aconteceu no evento magnético, quando o campo magnético da Terra permitiu, né, a entrada desses seres. Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, isso aqui é do relógio do juízo final. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Ó, o núcleo da Terra ele parou de girar. Quando você pega, por exemplo, aqui a pesquisa, você vê o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui um termo aqui, ó. O cara descobriu, ó, quando você olha uma década, em 1980 e 1990, você vê uma mudança mais clara. Quando observa de 2010 a 2020, não vê nenhuma mudança, acrescentou Song, né? A rotação do núcleo interno é impulsionada pelo campo magnético. O que acontece é o seguinte, esse pesquisador, inclusive ele publicou aqui, ó, ele publicou na revista Nature, ele estava estudando o campo magnético na Terra. E ele começou a perceber que não está tendo tanta variação como era esperado. Né? Inclusive ele tem um artigo falando sobre isso, mas, né, a coisa não está como ele pensa. Ó, eles acreditam que isso faz parte de um ciclo de 7 décadas e que a virada anterior àquela que detectaram em seus dados por volta de 2009 e 2010 ocorreu no ano de 70. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar para vocês, porque artigo científico, se você não souber interpretar, fica muito mais difícil de entender. Eu vou explicar para vocês. Esse cientista coletou dados da década de 70, da década de 90 e até 2010. Ele ficou coletando dados do campo eletromagnético da Terra. Dados do núcleo da Terra não tem como coletar. Não tem amparo tecnológico o suficiente que consiga perfurar até o núcleo. E todos nós sabemos disso porque existe uma operação militar que chega a uma certa profundidade na Terra que você não consegue mais perfurar. Tanto é que os soviéticos eles fizeram isso. Eles tentaram criar o poço mais fundo do mundo. E eles perfuraram 12.500 metros em relação ao nível do mar. Foram perfurando. Chegou um momento que a broca não perfurava. Gastaram dinheiro com uma broca de diamante, não perfurava. Bombardearam para ver se conseguiam passar, não perfurava. E existem até estudos que não faz parte da versão final, que até nuclearmente eles bombardearam para ver se conseguiam cavar para baixo. E infelizmente não conseguiram. É como se tivesse alguma coisa dura, rígida e tecnológica abaixo da gente que impede a gente de sair. Aí, né, o governo soviético, sem êxito, né, nessa história, lacrou o poço que eles tinham feito. E pasmem os senhores, quando terminou toda aquela operação, as pessoas que moravam nas cidades ao redor do poço, quando chegava um certo horário, que era o horário de 3 horas da manhã, as pessoas ouviam vozes como se fossem milhares e milhões de pessoas agonizando de dor. E aí, esse poço ficou chamado como Boca do Inferno, porque até hoje você escuta barulhos que parecem de pessoas agonizando de dor lá nesse buraco que foi feito pelos soviéticos. A gente tem a plena certeza que não dá para chegar no núcleo da Terra. Isso aí já é
meio que sabido, é um senso comum. Então, os dados que esse cientista utilizou não foram os dados do núcleo da Terra, foram os dados do campo magnético. E ele observou da década de 70 a 2010. E você pega aí, praticamente são 40, às vezes 50 anos de dados, e ele percebeu que o campo magnético estava enfraquecendo, e na última vez que ele foi coletar informação, o campo magnético parecia estar nulo, que é agora o que nós estamos vivendo. Ele observou uma ausência magnética nos seus mecanismos de mensuração. Uma ausência magnética. E aí ele chegou à conclusão seguinte, que a Terra parou de girar, porque ele não estava mais conseguindo captar o magnetismo da Terra. Só que na verdade, pessoal, é o seguinte, a versão que o pessoal utiliza é o seguinte, existe o núcleo da Terra, né, o magma fica no núcleo, ele roda, e esse núcleo, ele produz, eu vou colocar a imagem aqui, ele produz campo eletromagnético. Essa é a versão que eles utilizam. Eu não compartilho dessa versão, mas, né, a versão geocêntrica é essa. Você tem um magma, o magma ele praticamente produz, né, esse campo magnético, e esse campo magnético protege a Terra. Né, o pessoal até chama de cinturão de Van Allen, né, que ele protege a Terra do Sol, protege a Terra de muita coisa, de meteorito. Né. De certo modo, o pensamento das pessoas não está errado. O campo magnético, de fato, protege a Terra de muitas coisas. Mas, fato é que quando esse campo enfraquece, coisas estranhas aparecem. Por exemplo, a gente tem a Batalha de Nuremberg. Onde eu quero chegar e por que eu acho que isso aqui é extremamente importante, tá? Isso aqui claramente, pessoal, nos demonstra uma coisa. A inversão magnética ela está mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. A conclusão que você tem que ter ao assistir este vídeo é que as coisas podem acontecer na nossa geração. Você que está assistindo esse vídeo, você pode presenciar a olho nu, na nossa geração, a inversão dos céus. O céu mudar de cor, seres e entidades adentrando pelo céu e todo tipo de confusão. E é dito pela Bíblia que toda vez que vai ocorrer a inversão magnética, é sempre num ponto onde a humanidade já está profundamente pecaminosa. Quem determina se vai ou não acontecer a inversão magnética é o Criador. Mas chega um certo ponto que a maldade do mundo está tão absoluta que, segundo o próprio profeta Jeremias, Deus passa a não atender às orações. Não ore por esse povo que eu não vou interferir. Então, praticamente, passa a vir um julgamento. Então, o que acontece? Esse campo eletromagnético que está se enfraquecendo, segundo os cientistas, ele vai deturpar completamente o planeta. Nós vamos enfrentar. Tem um super vulcão no Brasil que vai ser ativado, terremotos, tsunamis. Nós vamos enfrentar. Quando ocorrer a inversão magnética, não vai ter como comprar comida, vai ser um caos civil. Né? Tudo vai parar de funcionar. Tudo vai parar de funcionar. Né? Então, assim, você não vai conseguir comprar água, comida, nada. Né? Vai ser um verdadeiro Deus nos acuda. E essa informação que a gente tem é que algo assim está para acontecer. Agora, só não sabemos quando. Dar uma data para esse evento é impossível. É impossível. Mas, se eu tivesse que chutar alguma data, eu só posso te dizer que é na nossa geração. Você que está assistindo esse vídeo, se você tiver até uns 25, 30 anos, eu creio veementemente que você verá com seus olhos essa inversão. Você verá. Talvez daqui a 20 anos, talvez daqui a 10 anos, 5 anos, talvez daqui a 1 ano. Nós não sabemos, eu não tenho como saber. Mas é algo que vai ser na nossa geração. Inclusive o relógio do juízo final, que ele mede o potencial de catástrofe no mundo, ele já está bem recuado. E lembrando que vulcão Yellowstone entra em erupção, todos aqueles vulcões entram. Qualquer distúrbio na Terra faz com que esses vulcões eles sejam reativados. Não existe vulcão que morreu.
Ele ia reativar todos os vulcões. Então, praticamente, nós vamos ter problemas que vão se suceder aí para frente. Por isso, o Criador mesmo disse o seguinte, que eu acho que é muito interessante. Quando chegar a desolação, fuja entre os montes. Essa é a tradução correta na Bíblia. Por que ele fala montes? Por que ele não fala para cidades? Ah, vá para cidades. Porque as cidades é uma confusão. O que o Criador nos ensina é o seguinte. Se você tiver capacidade, já vá morar no campo. Se você não tiver, pense no campo. Porque o que acontece é o seguinte, pensa um pouco. Nós temos 1 milhão de pessoas em Belo Horizonte, 1 milhão de pessoas em São Paulo, 1 milhão de pessoas em Curitiba. Pensa um pouco, quando vier a desolação, você acha que essas pessoas vão raciocinar? Você acha que essas pessoas vão ser compreensivas? Você acha que essas pessoas vão se humilhar, vão sentar em cinzas, tirarem a roupa e ficarem prostradas 2, 3 dias pedindo perdão pelos pecados a Deus? Não vão, elas vão se queixar, elas vão blasfemar contra o Criador, elas vão amaldiçoar o Criador. E essas pessoas elas vão se voltar contra você e a sua família. Então você imagina, 1 milhão de pessoas, acontece um evento, você vai comprar comida no supermercado? Vai ter. Então o que eu sempre falo para as pessoas, se você é cristão, se você crê na Bíblia, mantenha distância das pessoas. Mantenha distância. É extremamente benéfico manter distância. Vou te falar o porquê. Caso um evento como esse aconteça, você vai reduzir o número de problemas que você vai ter que lidar. Se você mora no campo, você tem uma nascente, você tem árvores frutíferas, você tem, sei lá, coelho, galinha, fica mais fácil de você sobreviver. Agora, nas cidades é um pouco mais difícil. Isso é um ponto. Um ponto, tá? Agora, outro ponto que eu acho extremamente interessante é que a sociedade em si está entrando em colapso. A sociedade em si, daqui a pouco, vai ser proibido ser homem. Daqui a pouco. Daqui a pouco, os homens terão que ter uma autorização para poder andar na rua. Porque eles vão colocar na cabeça das crianças que todo homem é um potencial parará-pururu, pador. Eles vão ficar fomentando a cabeça até chegar o momento que você vai ter que ter uma autorização para você poder andar na rua. Eles querem, porque qual que é o interesse deles em destruir os seres humanos e deixarem as mulheres vivas? Porque quando abrir o campo magnético e esses seres entrarem, esses demônios são do sexo masculino. E eles vão voltar ao processo de quimerismo, eles vão voltar ao processo de hibridização, que foi feito na época de Urbano Monte. Então o que eles vão fazer? Eles querem um menor número de homens para poder lutar contra eles, para poder formar uma guerra, eles querem o menor número possível e querem mulheres para poder coabitar com elas. Para voltar ao que era antes. É isso que esses seres querem. Não pensa que é final feliz para a mulher, que não é não. Não é mesmo, tá? Então, praticamente, a sociedade vai chegar no momento que você não vai poder mais ser homem. Não vai poder mais ser. A masculinidade é tóxica. Para você que é homem, você tem lá 1.500 de testosterona, 3.000 de testosterona. Eles vão fazer um teste e se você tiver acima de 10 de testosterona, você vai ser obrigado a tomar hormônio feminino. Vai ser assim, meu irmão. Eles vão destruir. Então, assim, a sociedade está entrando em declínio. Já está entrando em declínio. Ano após ano só piora esse negócio aqui. Só piora. Superpoderes para as mulheres e os homens cada vez mais se lascando. E a coisa vai chegar num momento, numa ruptura, onde praticamente a sociedade, mesmo que não venha inversão, mesmo que não venha nada, a sociedade daqui a alguns anos ela vai rugir. Nós estamos na pior geração possível de seres humanos. Então, é prudente e inteligente você se afastar de toda essa bagunça, essa lambança que é a civilização, que deu errado. É você se afastar. Preservar os bons valores. Toda vez que nós falamos de valores tradicionais, bons valores, valores patriarcais, tudo isso está relacionado profundamente ao quê? A morar no campo, a ter vários filhos, a produzir seu próprio alimento. É isso. Não tem como você falar de valores tradicionais morando em apartamento.
E não é caro. A pessoa que mora em apartamento, ela não sabe disso. Mas se você entrar em sites de compra e venda de imóveis, você encontra sítio de 80 a 90 mil reais. Eu divulguei no meu grupo de Mochave uma porrada de sítio de 80 mil reais. Mais barato que um apartamento. Né? E muitas vezes você juntando dinheiro, você pode financiar pelo banco. Eu estou te dizendo o seguinte, você hoje, talvez você fale assim, esse cara está exagerando. Mas quando você vê que bandido não vai. Ó, furto de celular não é mais crime. Daqui a pouco, não estou dizendo que já é. Bolsa auxílio travesti, bolsa auxílio não sei o quê. Homem tem que ter autorização para andar na rua. Quando você vê todas essas coisas, né, aí, por exemplo, nas escolas, todos os meninos terão que fazer um intensivo de ideologia de gênero, porque não, a escola não quer mais ensinar para meninos, somente para meninas e trans. Irmão, vai ser um inferno, e já está acontecendo. Então, hoje, talvez você não dê valor para o que eu estou falando, mas a coisa, nós estamos caminhando para a sodomia. Então, é prudente você se afastar das cidades. Para o julgamento não vir até você também. Vai vir para todo mundo, mas para não vir daquela força estrondosa como foi para Sodoma, tá? Bom, esse é meu pensamento, é a maneira que eu enxergo as coisas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.